tá? Tu pode correr muito, tu pode ter um desempenho incrível, mas se tu não tiver um plano, principalmente, se tu não tiver uma estratégia, hoje, no nível de competitividade que a gente tem, no nível de tecnologia avançada, bizarra que a gente conhece, se tu não tiver um plano, vai ser muito difícil de tu te diferenciar. Então, isso vale para o esporte, assim como isso vale para, olha, todos os ramos da vida, e o vestibular é só mais um deles, né? Então, A gente é tem que basicamente vencer isso. aquela A gente ideia, né, está Bruno? planejando, né? E claro, dentro do planejamento vão acontecer coisas que estão fora do planejamento, né? Porque, enfim, a gente não tem como também prever o futuro, não é isso? Mas planejar é importante. Perfeito. A ideia, então, né, é que esse planejamento ele seja feito de uma maneira muito realista para que ele seja passível de ser executado, né? Porque um dos problemas dos planejamentos é que eles, às vezes, não prevêem adaptabilidade, né? A gente vai propor um planejamento de estudos para vocês que prevê adaptabilidade, mudanças que ocorrem ao longo do ano. A gente vai propor modelos que levam em consideração que a vida não é só o vestibular e o Enem, né, que existem outras coisas importantes também na tua vida ocorrendo ao longo do ano. E elas precisam sim ser levadas em consideração, porque ninguém é um robô, né, que vai ficar Só estudando o 24 Cristiano horas por dia. Ronaldo, que é o robozão. Com essa exceção, nós não temos como ficar 24 horas dedicados a uma coisa só. O nosso planejamento tem que focar nisso. Então, a nossa semana foi planejada para conectar conteúdo, mas também ensinamento sobre prova e sobre estudo. Eu gosto de pensar o seguinte, Bruno, vê se tu concorda comigo. A gente não pode achar que o vestibular, a preparação para o vestibular, é estudar uma lista de conteúdos, né? Tu pode chegar no vestibular dominando toda a lista de conteúdos proposta no edital e mesmo assim se dá muito mal nesse vestibular, nessa prova, nesse Enem. Porque, além de conteúdo, nós precisamos conhecer em que campo a gente está jogando, conhecer as regras desse jogo, No as futebol, isso diferentes... se chamaria correr errado. Correr errado, Tu pode exatamente. correr muito, mas se tu correr errado, o resultado é zero. Nem sempre o time que ganha vai ser aquele que vai ter corrido maior quilometragem na hora do jogo, né? Vocês já viram um jogo de futebol 7 em que tem um time de nego velho, experiente, tá? Nego velho conhecedor, com barriguinha de cerveja e tudo. E tem um outro time que é uns molecote que acham que vão, assim, ó, acabar com os velhos Pedalam. no futebol, que Tu olha querem eles, estão pedalar para cima pedalando. dos velhos. E daí, na hora do jogo, os velhos jogam quietinho, trocando passe e vagou. E os moleque aqui, ó, correndo feito louco e não conseguindo chegar no gol dos velhos. É isso, tá? O Isso se Enem chama é assim. experiência e planejamento. E planejamento. E saber que a gente não precisa só se esforçar, a gente precisa se esforçar nos momentos certos e nas coisas certas, porque senão não é esforço, é desgaste, né? Então é isso que a gente vai tentar ir montando ao longo aí. Minutos. Se não, não é esforço, é desgaste. É desgaste. Perfeito. Então é isso que a gente vai construir. Hoje nós temos duas aulas, então. Essa nossa primeira se chama Introdução ao Estudo Efetivo, ou melhor, Introdução ao Estudo que dá resultados. A nossa segunda aula de hoje vai ser sobre as ciências humanas no Enem. Como que a gente faz, o que que a gente precisa saber para pontuar mais alto em ciências humanas. Mas antes, deixa eu mostrar para vocês por que que a gente pensou o evento nesse formato, tá? Pessoal, o nosso evento é organizado em 8 aulas ao total. Na descrição do grupo de WhatsApp, vocês têm o cronograma do evento completo, tá? Com as 8 aulas, dia e horário. Todas elas vão ocorrer ao vivo e vão ficar gravadas também, mas somente até domingo, depois elas saem do ar. Dessas 8 aulas, 4 delas, a metade, é para falar sobre estratégias de estudo e de prova. Tá? Não é para conhecer conteúdo das disciplinas, é para falar de estratégia de prova e conhecer quais são os desafios que a gente vai enfrentar nesse ano. Depois, nós temos também 4 aulas que são de conteúdo mesmo. E daí vocês vão poder participar da primeira aula de extensivo dos professores do Mileto. Amanhã, às 10 da manhã, a gente tem a primeira aula de história, que vocês estão convidados a assistir ao vivo às 10 horas. Na quarta-feira, temos filosofia e sociologia às 10 horas da manhã também.
Na quarta, às 14h, nós temos a aula de física do professor Bruno, do Mais Física, às 14h. E na quinta-feira, às 18h30, nós temos biologia com o professor Maurílio, beleza? Então, vocês vão poder assistir gratuitamente as primeiras aulas dos extensivos, que é quando a gente fala de estratégia e como que esses conteúdos aparecem mais em prova. Mas, né, a gente sabe que além de estratégia e além de conteúdo, precisa de mais um outro fator para a tua aprovação, que é um equilíbrio, né, psicológico, um cuidado com a tua saúde psicológica. Então, vocês também estão convidados para uma conversa com uma psicóloga, que é a Fernanda Carrion, que na quarta-feira, às 18h, vai conversar com a gente, numa conversa privada, aqui no Zoom mesmo, tá? Vai conversar com a gente sobre como se preparar psicologicamente para esse ano e quais cuidados a gente precisa ter com a saúde mental para garantir o alto rendimento. Anotem as perguntas de vocês que vocês vão poder fazer na hora, tá? É verdade. Inclusive, todos esses eventos, né, mantêm o chat aberto para vocês poderem interagir, tirarem dúvidas com a gente ao longo das aulas, fiquem bem à vontade, a gente está sempre acompanhando o que vocês dizem. E aí, Bruninho, algum comentário sobre o nosso planejamento? Não, por enquanto é isso, e sempre lembrando que desde o dia 1, que seria hoje, 7/3, né? Desde hoje, a gente tem que levar em consideração no planejamento todos os certames. Então, o planejamento psicológico, é o intelectual, é o físico, e a gente vai falar sobre isso, e a nossa organização é em cima disso. Ali tem estratégia, ali tem conteúdo, ali tem conversar sobre si. Então, é muito importante que tu esteja alinhado em muitos pontos, tá? Para aprovação. Então, a gente quer deixar isso bem claro. Para mim, deu uma cortadinha no final do teu áudio. Vamos testar aí o teu microfone de novo antes de eu passar, por favor. Oi, oi. Aí, tamo junto, tô te ouvindo legal. Então, vamos lá. Começando, Bruninho, tá contigo. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre ser muito importante, sobre o quão é importante entender as regras do jogo. Tá, mas que jogo que a gente está falando? O jogo da vida. Não, tô brincando. Agora, em especial, a gente está falando do jogo chamado vestibular, né? De como estudar para o vestibular. E quando eu digo vestibular, eu incluo junto o Enem. O que é um vestibular, um processo seletivo? Nada mais é do que um monte de perguntas que vão estar ali medindo quem é que está naquele momento mais preparado para responder. Né? Então, nada mais é do que isso, é um processo seletivo. Então, quando eu falo vestibulares, eu estou incluindo o Enem, eu estou incluindo daqui a pouco alguém que está fazendo concurso público para a Polícia Federal, sei lá. Tá? Poderia ser exatamente a mesma coisa. Entender as regras do jogo é o básico. Tá? A primeira coisa que tu tem que fazer quando a gente se dispõe a fazer um processo seletivo, a primeira coisa que a gente... Estou aumentando aqui o microfone. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ler o edital. Ninguém vai ler o edital, tipo, todas as palavras e todas as regras do edital. Mas as coisas mais importantes, como, por exemplo, o que cai, como cai, se existe alguma orientação da própria faculdade em relação a isso, ou do processo seletivo em relação a isso, né? Os tipos de pergunta mais comuns, ou o que tu deveria revisar, o que seria bom, se existe um padrão do que cai em cada ano. Então, entender as regras do jogo é muito importante. Outra coisa que ninguém dá bola na hora do edital é como a prova é corrigida. Muita gente não se liga disso, né? Então, atentar para como é o processo, para como é a correção, né? Então, se a gente for fazer comparações bem simples aqui, falando do Enem e dos vestibulares tradicionais, a maioria dos vestibulares tradicionais, eles contam o número de acertos, né? Então, quem é que passa? Quem é que faz mais acertos, né? Então, é bem simples. A maioria, estou falando da maioria dos vestibulares tradicionais. Nem todos são assim, eu sei. Mas a maioria é assim, né? Então, a maioria é por número de acertos. O Enem não. O Enem não é por número de acertos. Ele também é por número de acertos, né? Mas o Enem, a forma de se corrigir é totalmente diferente, né? Então, no Enem, além de acertos, tu tem que ser coerente.
Como assim, só? É que existem no Enem questões fáceis, médias e difíceis. Tu não pode só acertar as difíceis, mesmo que tu tenha um grande número de acertos. Por quê? Porque como tu acertou as difíceis, tu não acertou as fáceis. Como assim? Tu chutou? Então o Enem não é que ele vai te tirar todos os pontos. Não. Mas como ele vai partir do princípio que tu deveria ter acertado a fácil para acertar a difícil, tu não vai ganhar tantos pontos quanto tu poderia. Então, no Enem, além de um grande número de acertos, tu também precisa ter coerência neles. Tu precisa primeiro acertar as questões mais básicas, depois as medianas, para depois as mais difíceis. Tem como eu saber qual é qual? Não. Aí que está a dificuldade do jogo. Mas tem que saber esse, digamos assim, primórdio da correção. Não é só pelo número de acertos no Enem. Em alguns vestibulares, sim. Isso é básico. Então, a primeira dica que eu te dou é: qual é o processo seletivo que tu quer? Como assim? Qual é o processo seletivo que tu está realmente preocupado, que tu vai colocar todas as tuas energias? É o Enem? Então, bora lá, vamos estudar o processo. Primeira coisa, vamos estudar o processo seletivo Enem. Não é bem o processo seletivo, né? Porque depois tem o SISU. Mas vamos entender a prova do Enem, né? Vamos ver como ela é composta, vamos ver como ela se corrige. Aí eu comecei a estudar o Enem e eu vi que a prova, caem ali aqueles conteúdos, mas a prova é feita através de habilidades e competências, que sempre cai a habilidade 2, que diz que pipipi, popopó. Então, os conteúdos caem sempre assim. Então, o contexto de como cai o conteúdo, tu já sabe previamente no Enem, porque isso está pronto para ti, porque é uma matriz de referência. Então, aí tu já tem mais uma, digamos assim, arma para tu estudar. E nos outros vestibulares? Bom, aí depende. Cada um de vocês aí vai escolher. Eu falei do Enem porque é mais geral, né? Mas cada um de vocês vai escolher um vestibular em especial, né? A gente é do Rio Grande do Sul. Muitos alunos estão acostumados a fazer a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu não sou mais. O Jonatas não é mais. Mas, enfim, tem que entender as particularidades dessa prova, né? Tem que ver. Os contextos em que as questões caem são prontos? Eles cobram habilidades e competências? Não? Beleza. Então, vamos estudar questões gerais, assim. Isso é um negócio muito legal, Bruno. Deixa eu Tem que pegar um saber. gancho. Porque essa questão, por exemplo, do Enem ser organizado em habilidades e competências. Na nossa aula de daqui um pouco, quando eu for falar sobre a prova de ciências humanas e como pontuar alto nessa prova, o que eu vou te mostrar é exatamente isso, que a prova é sempre elaborada de acordo com 6 competências e a gente deve conhecê-las. Vou apresentar as 6 para ti hoje. E essas competências possuem ao todo 30 habilidades que o Enem exige de ti para responder a prova só de ciências humanas. Então, uma verdadeira preparação para o Enem, que é isso que o Bruno está dizendo, né? A importância de saber as diferenças das preparações. Uma verdadeira preparação para o Enem estuda, além de conteúdo, habilidades e competências ao longo do ano letivo, né? E essa questão que o Bruno falou, né, que a gente chama de TRI, a teoria de resposta ao item, que vai, de certa forma, premiar alunos coerentes, aqueles que respondem, né, as fáceis médias, e vai, de certa forma, punir um pouquinho aquele que acerta só a questão difícil, porque supõe que o cara chutou essa questão. A gente pode se perguntar assim, tá, Sora, eu já ouvi falar disso, mas na prática, como é que a gente resolve esse problema? Só na prática, tu deve buscar um curso que valorize muito o período de revisão para o Enem. Tá? Se o curso não estabelece pelo menos um mês, 4 semaninhas de uma revisão bem feita para o Enem, ele não está te auxiliando a acertar as questões de nível 1 de dificuldade. Entende? Tu precisa, antes do Enem, passar por um mês de revisão para pegar aqueles tópicos que são básicos, mas que a tua memória não é obrigada a lembrar. Então, a revisão feita de maneira coerente e estratégica utiliza gatilhos de memória para ir pegando esses conteúdos ao longo do ano e evitar que tu erre questões fáceis, né? Então, a gente precisa de uma revisão bem estruturada para evitar o erro em questões de nível 1 e nível 2 para garantir uma pontuação mais alta. Então, sempre perguntem sobre o período de revisão, se tem um planejamento bem feito para a revisão Enem, beleza? Então, entender as regras do jogo é o ponto inicial para todo o processo seletivo. Como nós estamos no Enem, como nós estamos falando do Enem, as regras do jogo, então, são essas.
de resposta ao item, como a prova é corrigida através de coerência das respostas. E o Jonatas resumiu bem, antes eu já tinha falado também. Então, isso é muito importante. A forma como as questões são construídas, que é por habilidades e competências. Então, basicamente, essas são as regras iniciais do jogo. Conhecer as habilidades e competências, por que é importante? Vou te dar um exemplo. Tem uma habilidade em ciências da natureza que é H3. Eu preciso confrontar as informações da ciência com as informações científicas do dia a dia. Aqueles erros comuns que a gente comete, sabe? Tipo, hoje está muito calor, e não pode dizer que está com calor, porque calor é energia em trânsito. Enfim, umas coisas que tem entre a ciência e o dia a dia, né? Então, quando eu sei que cai essa habilidade, na hora do estudo, em que a pergunta pode ser aquela. Tu já começa a pensar assim, ó, será que nesse assunto tem algo que no dia a dia eu falo e que está errado? Tu já começa a te perguntar, tu já começa a viver o Enem. Então, quando tu entende as regras do jogo, a tua preparação muda completamente, tá? Então, o Johninho agora vai avançar e vai falar um pouquinho mais para você sobre isso, mas entender as regras do jogo é o ponto 1. Perfeito. Eu acho que vocês vão perceber que a gente tem uma defesa muito clara aqui no Mileto Grupos, que a questão da segurança e da humanização do ambiente em que a gente estuda é um dos fatores principais para o alto rendimento no Enem, né? A gente vinha de gerações passadas de um modelo de ensino que era muito na lógica produtivista. Tu tem que estudar o máximo de horas possíveis, não importa em que condições, para conseguir um alto rendimento, né? E o que a gente tem percebido na pedagogia mais atual, né, é que a gente não precisa, ou melhor, é contraproducente quando a gente entra num ambiente de muita competitividade. Por quê? Porque isso vai nos afetar e colocar um tipo de pressão que torna o estudo não algo agradável, como às vezes ele pode ser, mas sempre algo muito difícil, né? Sempre algo que dificulta muito a nossa vida. Então, o que a gente vai ter aqui? A importância dos ambientes. E quando eu falo da importância dos ambientes do estudo, é em dois sentidos. Primeiro, o ambiente que tu estuda em casa, né? Daí o mais clássico, que bastante gente bate nessa tecla, a questão de um ambiente bem organizado, bem iluminado, se for possível, uma separação entre o ambiente de estudo e o ambiente de descanso, mesmo que tu precise utilizar o teu quarto para os dois, que tem uma delimitação mesmo entre os dois ambientes, aquela é minha mesa de estudo e a partir daqui é onde fica a minha parte de descanso, para que a gente saiba e a gente ensine a nossa cabeça que existe momento para tudo. Existe momento para estudar, mas existe também momento para descansar, para mexer no celular, para ver vídeo no YouTube e assim por diante. Agora, além desse ambiente, tá, eu gostaria de falar de outros ambientes que a gente tem que cuidar, que é os cursos que a gente vai frequentar. Pessoal, existem ambientes de cursos para Enem e vestibulares que são muito bons e muito produtivos, assim como existem ambientes que, em vez de te auxiliarem, vão prejudicar a tua busca por aprovação, tá? Um ambiente desorganizado, um ambiente em que tu não confie na organização do curso, um ambiente em que as pessoas não demonstram conhecimento de prova, um ambiente em que tu não te sente à vontade para ligar o microfone para falar com o professor na aula lá, que tu não te sente à vontade de chamar o professor no privado depois para bater um papo. Não é um ambiente no qual tu vai te sentir bem de estudar. A gente não pode achar, tá? Assim como a gente não é um robô para estudar 24 horas por dia, a gente também não é um vaso que a gente vai funcionar do mesmo jeito em qualquer lugar que nos coloquem. O ambiente que nós estamos frequentando vai influenciar na nossa forma. Isso envolve também as pessoas com as quais a gente convive. Cuidado, pessoal, com as relações de amizade que são contrárias ao teu progresso. Cuidado com um tipo de relação social que, em vez de incentivar as tuas escolhas, tente te forçar a abandoná-las.
Quando eu falo sobre a importância do ambiente para que tu tenha um alto rendimento, eu estou falando, portanto, do teu ambiente de estudo na tua casa, mas também dos cursos que tu vai utilizar, sejam eles presenciais ou online, que sejam cursos respeitadores das tuas condições psicológicas, cursos respeitadores do momento pelo qual tu está passando. Um ano de Enem é um ano muito pesado psicologicamente. Se a gente não levar em consideração, isso pode nos prejudicar. E além do ambiente de estudo em casa e do ambiente de estudo enquanto cursos, né, vale a pena a gente prestar atenção nas pessoas com as quais nós estamos convivendo e se elas estão auxiliando ou não essa nossa busca pela aprovação, pelo sucesso, porque eu sei que muita gente, por trás de um discurso do descanso, do depois tu faz, na verdade está te afastando da realização de um sonho que é muito importante. Então, sim, a gente precisa saber que o lazer e o descanso importam nesse processo, mas que o lazer e o descanso servem para nos preparar para momentos de estudo intenso, né? Então, um equilíbrio aí, conviver com pessoas que respeitam esse nosso equilíbrio. É muito difícil manter relações de amizade, relações amorosas com pessoas que não respeitem as dificuldades desse momento que nós vamos passar. Concordas, Bruninho? Concordo, e isso já puxa puxa o gancho do próximo slide, Do né, próximo Johnny? slide, O próximo perfeito. slide tem tudo a ver com isso. Por quê? Porque tu tem um horário de estudos e tu precisa cumprir ele. E vão acontecer muitas distrações. E umas, ok, acho que tudo bem, mas acho que o Jonathan resumiu bem, quando é algo permanente te puxando para baixo, acho que tu nem sempre é fácil de identificar, mas acho que tu precisa te afastar o mais rápido possível. Mas enfim, vamos falar sobre como identificar isso também em mais momentos. Perfeito. Pessoal, quando a gente fala de horário de estudo, né, eu sei, muita gente bate nessa tecla, mas eu queria dar algumas dicas práticas para a elaboração desse horário mesmo, entende? Primeira coisa que é legal a gente saber é que o nosso horário de estudo, ele deve respeitar algumas categorias. Por exemplo, algumas coisas no teu horário de estudo vão ser as aulas que tu vai assistir, né? Eu acho que a opção pela aula ao vivo é sempre uma opção melhor. Se tu for optar pelo curso online, a aula ao vivo ela tende a funcionar melhor do que a aula gravada. Mesmo quando tu não pode assistir no momento ao vivo. Ah, como assim, senhor? Sim, é melhor, às vezes, tu pegar a gravação de uma aula que ocorreu ao vivo do que pegar simplesmente uma aula que foi gravada pelo professor isoladamente. Porque o ser humano é um ser social, né? Sendo um ser social, estar com outras pessoas naquele ambiente, mesmo que aquelas pessoas tenham passado por aquilo antes, no caso da gravação, é algo que nos auxilia a prestar mais atenção naquele conteúdo, a valorizar mais aquele conteúdo na nossa mente. Então, coisas que importam de fato. Então, a primeira coisa que vai nos teus horários de estudo são os horários em que tu vai assistir aulas, beleza? Beleza, organizou os teus horários, isso. Depois, né, tu vai colocar, em caso de cursos presenciais, a questão do deslocamento. Qual é o tempo de deslocamento que vai te exigir aquela aula, beleza? O pessoal do online não tem esse problema, né? Economiza bastante em tempo de deslocamento. Claro que tu tem que levar em consideração o teu período de refeições, e nesse período é legal que além da refeição tu tenha um descanso pós-refeição, mas até aqui falei obviedades. Agora, coisas para além do óbvio. Pessoal, toda aula que tu estuda deve ser revisada ao menos 4 vezes depois, tá? Então, sempre que tu sai de uma aula, né? Sempre que tu sai de uma aula, tu precisa registrar qual foi o conteúdo que tu viu nessa aula, para que tu planeje nos teus horários as revisões que tu vai fazer. E por que eu afirmo de forma tão veemente? São 4 revisões que tu precisa fazer depois de cada conteúdo. Porque é assim que a gente reverte um negócio chamado de curva de esquecimento.
A gente sabe que a nossa memória não é perfeita, ela vai decaindo com o passar do tempo depois de um conteúdo, e existem estratégias para evitar o declínio da memória. Claro que não se evita 100%, mas ajuda muito na retenção de conteúdo. E a gente chama isso de reversão da curva de esquecimento. Para que tu possa reverter a curva de esquecimento, é necessário 4 revisões ao total. Tá, mas, doutor, organizar isso é muito difícil. Sim, é bem difícil. Inclusive, né, muita gente vai optar por pagar pessoas para realizarem esse horário, tá? E esse planejamento de revisões. Agora, nós, na nossa aula de sexta-feira, olhem lá no nosso cronograma qual é a nossa aula de sexta-feira às 10 da manhã. É o passo a passo para organizar as revisões do ano letivo. Eu vou te ensinar como organizar todas as revisões que tu precisa fazer e como conectar um calendário dos conteúdos de aula com um calendário das revisões que tu vai fazer ao longo do ano, né? Então, tudo isso que eu estou dizendo, olha, organizar esse horário, pô, é bem difícil. Sim, mas eu vou te passar esse passo a passo lá na sexta-feira, beleza? Só lembrando, né, John, que esse serviço, se fosse ser prestado, ele custaria caro, hein? Eu vendia Caro. no passado a elaboração de horário, né? Não, porque, assim, essa reversão da curva de esquecimento e lembrar disso periodicamente para montar os teus horários Horários. requer uma estratégia muito pessoal e muito... Tu fazer para ti é ok, mas alguém fazer por ti, isso é um produto caro. Então, assim, aproveitem essa aula, aliás, todas, mas essa é uma aula que pode fazer total diferença em todos os conteúdos para te tirar do, vamos chamar assim, esquecimento das matérias, que é uma coisa comum. Perfeito. Esses horários de estudo, né, Bruno, eles podem ser elaborados de diversas formas. A gente vai falar mais sobre isso na sexta-feira. Tu pode separar o teu horário por turnos, tu pode separar de hora em hora, depende do teu ritmo, depende da forma como tu já lida com os estudos. É uma análise bem simples de se fazer para montar um horário que seja de fato efetivo para ti, beleza? Então, na sexta, a gente volta nesse ponto. Falando em pontos que voltarão ao longo da semana, Bruno, o próximo tópico é contigo. Manda aí, mas assim, ó, o próximo tópico já é para tirar o print aqui, ó, comigo aqui, ó, fazendo aqui. Essa dica, pode tirar o print, botar, marcar ali no Mileto, @MiletoGrupos, @MaisFísica, Humanizarte, todo mundo, porque essa é uma dica que eu não tô dando para ti para o vestibular, eu tô dando para a vida, tá? É para a vida essa dica aqui. Terapia, velho. Nossa, mas por que é bom fazer terapia? Cara, fazer terapia é bom por inúmeros motivos para a tua vida. Tu vai te conhecer, o autoconhecimento é uma coisa muito importante. No momento que a gente se autoconhece, que a gente se reconhece, que a gente cria identidade. É uma coisa que, como pessoa, é muito importante e faz com que tu desbloqueie várias áreas da tua vida. Algumas que talvez até tu não entenda porque não estejam alinhadas contigo, né? E essas coisas elas vão se resolvendo naturalmente na terapia. Que é isso, gente, aliviar o sofrimento mental de traumas que a gente tem de, enfim, situações que aconteceram na nossa vida e muitas delas vão interferir em vocês nesse momento, porque vocês estão passando por uma fase desgraçada, tá? São pessoas que estão entre normalmente, né? Assim, não normalmente de normal, mas de ser o que a gente encontra em números. Vocês estão entre, sei lá, 16 e 30 e poucos anos, então é uma fase em que vocês estão se autoconhecendo, e aí vocês precisam decidir uma coisa para a vida de vocês, e aí tem uma prova que estão dizendo para vocês que é a coisa mais importante do mundo. Então, assim, as dúvidas, elas se fundem. Tem um momento que tu já não sabe mais o que é vida pessoal, o que é vestibular, se tu tá nervoso por X, se tu tá nervoso por Y. Meus amores, a coisa mais comum da vida é tu precisar de ajuda para organizar coisas. E uma delas pode ser a tua cabeça. Tá? É muito difícil, é muito complexo. Buscar ajuda não é fraqueza. Buscar ajuda não é fraqueza, né? Isso é muito importante. Eu e o Jonatas, eu sou professora, agora em agosto vai fazer 11 anos.
eu não sei quantas pessoas que eu conheci prontas para passar no vestibular. O conteúdo estava 10. Mas por alguma coisa, algum motivo, na hora da prova eu ficava ansiosa. Ou semanas antes da prova batia uma deprê que não sabia o que era. E aí no final, assim, lá depois, quando a pessoa aprovou, ela vem trocar uma ideia e diz assim, bah, olha só, eu não estava passando por causa disso aqui. De que não tinha nada a ver com vestibular. Entendeu? Então, assim, é normal, todo mundo tem problema, não existe família perfeita, tá? Aliás, tem várias coisas que a gente poderia falar, né? Buscar ajuda é uma coisa muito, muito necessária. Vai ajudar muito vocês, vai ajudar vocês a conhecer o melhor método de estudo, de como organizar as revisões, de como qual o tempo que eu preciso dedicar ao estudo, qual horário que eu rendo mais, porque autoconhecimento. Tendo autoconhecimento, tudo. Tá? E tem duas coisas, Bruno, que eu acho que a terapia, ela ajuda além de tudo isso, né? Primeiro que é o seguinte, é um ano em que a gente vai falhar muitas vezes, né? A gente vai falhar muitas vezes, a gente vai falhar com o nosso horário de estudo, a gente vai falhar com coisas que a gente prometeu que ia fazer e não conseguiu. A gente vai falhar com simulados que a gente vai ir pior do que a gente gostaria, a gente vai falhar com listas de questões. Se tu não tem um acompanhamento que te mostre que falha é parte do processo e não um obstáculo, se torna um ano desesperador. A gente precisa entender que o sucesso nada mais é do que falhas sucessivas que foram nos aproximando de algo bem-sucedido, né? E isso a terapia ajuda muito. Uma outra coisa da terapia é a questão de perceber que as coisas não estão acontecendo só com a gente. Quando a gente acha que é só a gente que está passando por aquilo, a gente se autoculpabiliza, a gente acha que o problema é a gente. E se o problema sou eu, a solução é fácil, é só eu me afastar daquele problema, eu me afasto do estudo. Quando eu percebo que não, que é um problema coletivo e que a nossa sociedade, o seu ritmo produtivista e de pressão machuca a todos nós em algum nível, a gente se sente mais livre para lidar com essa sociedade. Ela não está fazendo só comigo, está fazendo com muita gente. Sabendo isso, eu posso racionalizar o que está acontecendo. Racionalizando isso, eu posso lidar de maneira mais consciente, o que ajuda muito no processo. Cara, tu vai falhar. E eu quero que tu entenda que, assim, no colégio tu podia tirar 10. Todo 10. Mas agora no vestibular tá todo mundo tirando 10. Como assim? É que, assim, os que não eram gênio, eles estão há tanto tempo estudando, porque, de repente não prestaram tanta atenção no colégio, agora tiraram esse tempo no cursinho, que chegou num momento que o nível de concorrência é bizarro. Né? Então, é normal tu falhar, é normal tu não passar, é normal tu não passar várias vezes, entendeu? Isso é normal. O senhor está nos preparando para a derrota. Um pouco sim, um pouco também, né? Mas é que preparando para a derrota, eu estou preparando para a vitória. Eu quero que vocês entendam isso, né? Então, isso é muito, mas muito importante. Tá? E lembra, né, pessoal, a gente está falando de provas que ninguém gabarita, né? Quem é que é aprovado a partir do Enem? É quem falha menos. Exatamente. Mas a pessoa falhou. Ninguém passa de forma infalível pelo Enem. Tu vai errar, tu vai cair. Eu tinha um amigo que dizia que o Enem não era uma corrida, e sim uma fila, né? Em que uma hora o teu momento chega. E isso é muito importante. Próximo tópico aí para nós, John. Bora lá. Se vincula com isso também, né? E se vincula com o nosso evento de quarta-feira. No horário de estudo, linkando tudo, inclusive com a terapia, né? Saúde, descanso, comer bem, lazer, essas coisas, se elas não existirem em ti, esquece, tá? Que nem diz o Kevin. O que é, como assim? Meus amores, se vocês não descansar, se vocês não dormir, se vocês não comer bem, vocês não vão ter, sei lá, nutrientes para andarem por aí, entendeu? Então, essas coisas... não é nem aprender, eu já nem falo mais isso, tá? Que é óbvio que se vocês não andar por aí, vocês não vão aprender. Mas esporte, tá bem contigo mesmo, ter o teu momento de lazer, de descanso. E isso que tanto eu quanto o Jonathan estamos falando para vocês, a gente não está tirando essas informações do nada. A gente está tirando essas informações da ciência. É cientificamente comprovado
que um aluno que estuda, não aguenta esse ritmo por... Eu estava vendo esses dias, de fato, uma pesquisa numérica sobre isso. A média é de 2 a 3 meses, tá? Num ritmo, isso se isolando do mundo. Fora isso, e a gente não falou dos danos que isso gera, né? Fora isso. Então, se tu começar num ritmo absurdo, inatingível, inalcançável, desculpa, que é a mesma coisa, ao longo do ano inteiro, é óbvio que tu vai te frustrar a ponto de desistir, né? Tipo assim, eu gosto dos cursinhos que metem a seguinte: nesse final de semana vocês têm que fazer 450 questões. Não, tá de zoeira comigo, né? Para fazer 450 questões, eu tenho só que dormir. Eu não posso nem comer. Então, eu tenho que comer fazendo as questões. Então, tipo assim, tem que ter uma meta real. Tem que ter algo em que tu aprenda, que tu descanse, porque, na verdade, para tu aprender, tu precisa descansar. Várias respostas de memorização funcionam melhor com descanso, com alimentação. E aí, quando eu digo alimentação, eu não estou falando só comer, eu estou falando cuidar da alimentação. Não é comer, tipo, bem, né? Brócolis. Tá ligado? E eu tô falando de descansar, dormir. A dica 5 foi brócolis. Entendeu? Eu tô falando de verdade, se cuidar, de correr, de fazer um esporte, de fazer algo, né, de rir com os amigos, coisas. E a terapia vai te ajudar com isso, faz parte do teu cronograma de estudos, isso. E não esqueçam, quarta-feira, às 18 horas, a conversa com a psicóloga Fernanda Carrion para a gente bater mais um papo sobre isso. Bruno, acho que o próximo tópico, que era meu, eu acabei falando já um pouquinho sobre a importância das revisões, quando eu falei de horário de estudo. Eu comentei com eles, né, da importância de a gente separar 4 momentos de revisões de cada conteúdo e falei que eu vou ensinar a organizar esses horários lá na sexta-feira, às 10 da manhã. Então, acho que se tu quiser, a gente pode passar para o próximo tópico, que às 7 eu tenho que entrar na próxima aula, né? Pode ir. Lembrando, né, pessoal, que cada um tem um jeitinho. Isso hoje, né? 7 de março. Porque daqui a um mês eu posso ser totalmente diferente. Aliás, como eu tenho muitos problemas, daqui a umas 2 horas eu posso ser uma pessoa completamente diferente. O Bruno, quando desligar, acabou. Quando eu desligar a ligação, acabou. Eu sou outro. Não, falando sério. Nos estudos é muito comum tu começar com uma estratégia, ela dá certo, ou tu tentar ela por um tempo, e daqui a pouco tu vê que ela não funciona mais, né? Então, vou te dar um exemplo. Muita gente começa estudando, fazendo resumo. E aí, ali em maio, descobre que, resumo já não tá com mais nada. Eu tenho que fazer listas de questões. Tudo bem, gente. Não é que o que tu fez antes tenha sido horrível, tenha sido a pior coisa do mundo e tu seja um lixo que não tem mais como voltar e passar num vestibular porque tu não consegue raciocinar, viu? Tu entendeu? Nervosismo. Não é isso. Só significa que tu mudou e a forma com que tu aprende ficou diferente, né? E aquilo que passou foi bom para tu ver que não serve mais, para tu memorizar por um tempo de um jeito. Então, assim, mudar é normal, tá? Então, ao longo do ano, ao longo dos 6, 7, 8 meses que vocês vão estudar para o Enem, muita coisa vai mudar. O jeito de aprender, o jeito de estudar. Muita gente que diz não gostar de aula online, às vezes começa a gostar. E os que gostam de presencial, às vezes começam a gostar mais, às vezes gostam menos. Eu não sei, depende. Cada um é um ser humano muito diferente. A forma como tu vai organizar as revisões podem ser diferentes. As formas, entendeu? Então, tu tem que estar preparado para isso e tu tem que entender que mudar não é fracassar. Mudar é escolher outra coisa. E quando a gente escolhe, a gente não perde. A gente escolhe. Escolhe. Não confundam escolhas com erros. Às vezes, algo deu certo por um tempo. Parece aqueles papinhos pós-relacionamento, né, Bruno? Não é que deu errado, é que deu certo por um tempo. Mas a relação com o estudo é mais ou menos assim, eu acho. Mas só um pouquinho. O Jonathan falou isso, agora eu vou ter que dar esse exemplo. Eu namorei, meu primeiro namoro foi 5 anos. Esses dias a minha mãe disse que deu errado. Nada na minha vida. Então deu certo, porque nada durou mais que 5 anos, entendeu? Só analfabetismo. Nada. A única coisa que durou mais do que 5 anos foi o analfabetismo. Foi, sei lá, né? Então, assim,
Pô, se 5 anos não deu certo, pô, tá louco? O que que precisa fazer? Mas é isso, né? Às vezes técnicas e horários vão dar certo temporariamente. Quando tu trocar essas técnicas e horários, não pensa, meu Deus, fiz errado até agora. Não, eu fiz de um jeito que funcionou até agora, que vai agregar, né? Que vai agregar na minha formação. Mas agora talvez seja o momento de mudar de estratégia. E posso passar, Bruno? Claro. Eu acho que isso se vincula ao nosso último tópico, né? Nós estamos tratando hoje de 8 tópicos. No final, eu faço um resumo para vocês, tá? De tudo que a gente trabalhou. O nosso último tópico é a questão de valorizar a prática em provas. E daí tu pensa, tá, senhor, mas o que que isso tem a ver com mudanças? Pessoal, a prática em prova é o grande exemplo de que não pode haver um horário padrão para todo mundo e que cada caso é um caso. E eu te explico por quê. Tem gente que está aqui assistindo essa aula e tem muito conteúdo porque já estuda para vestibular há alguns anos. E essa pessoa que já domina conteúdo e formato de prova, se ela quiser começar a fazer provas antigas amanhã, ela pode. Inclusive, legal organizar assim se quiser. Tem pessoas aqui que vão passar pelo primeiro ano de Enem em vestibulares, né? Não faz sentido tu fazer provas antigas em março, porque as coisas exigem etapas. Não adianta eu fazer um Enem antigo agora se eu não sei que ele é feito por habilidades e competências, se eu ainda não assisti a maior parte dos conteúdos que serão cobrados. Então, individualmente, a gente tem que analisar. Tá, tu já dominou essa parte do conteúdo, mesmo que ele tenha saído um pouco da memória, tu já estudou essas coisas, então vamos começar uma prática em prova logo. Vamos fazer provas antigas desde o início do ano. Agora, não, senhor, eu estou começando o meu projeto, eu tenho que me ambientar ainda. Então, não é o momento de colocar provas antigas na tua preparação. Deixa para o segundo semestre. Organize esse horário de forma mutável, como o Bruno estava dizendo, porque as coisas mudam. E as tuas necessidades num momento do ano não são as mesmas que do outro momento do ano. Então, o primeiro aspecto que eu queria destacar, valoriza muito horários em que tu vai realizar provas antigas dos vestibulares que tu pretende fazer. Por exemplo, nós no Mileto, a gente usa uma estratégia que vocês podem adaptar para o estudo de vocês. As nossas turmas de extensivo, elas recebem a turma de resolução de questões juntos, né? Então, tu faz o extensivo, tu tem um conteúdo em aula e tu tem uma aula na semana para resolver questões de Enem, mais ou menos daquele conteúdo. Então, tu tá praticando prova, conectando com o conteúdo, e a gente pode inserir isso no horário de estudo ao longo da semana. Isso faz parte daquele nosso primeiro tópico, inclusive, sobre entender as regras do jogo. Quando tu faz provas antigas, e é por isso que a nossa imagem é de um cara aqui na biblioteca, é como se tu fosse, né, incorporando conteúdos que te preparam para lidar com as próximas questões. Então é que nem ler um livro de história, tu aprende coisas que tu pode aplicar na próxima vez que aquilo ocorrer. Quando tu realiza uma prática em prova, tu vai incorporando formatos de resolução que vão te auxiliar a resolver a prova de fato, aquela que vai ser mais definitiva para ti. Mas a prática em prova não funciona da mesma forma para todo mundo. Alguns podem começar já no início do ano, outros é preferível, né, que deixem para um pouquinho depois. Concordas, Bruno? Isso entra para mim num ramo muito particular da vida, que é cada ser humano sabe o que é melhor para si, né? Então, acho que isso é uma coisa muito particular, que a terapia vai te ajudar muito, de novo. Se autoconhecer, vai saber como que tu entenda o melhor jeito com que tu estuda, mas depois de um certo nível de conhecimento, a prática em provas é sempre a melhor forma de tudo. Entender, reaprender, resumir, revisar, é bizarro. Bizarro. Tá? E no Enem, fazer isso colando com as habilidades, colando, quando eu digo é analisando, com as habilidades e competências, se torna bizarro, né? Se torna bizarro. Um último tópico que é possíveis mudanças para o Enem, tá? Mais estados aderindo ao digital, uma possibilidade de ter um Enem seriado, né? Que é aquele que é feito no final de cada ano, no final do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, a maioria de vocês já não poderia se encaixar nisso. E mudanças mesmo
tá? Na hora, em como a prova vai ser constituída com o novo ensino médio, essas coisas ainda elas não são bem aprovadas, tá? Oficialmente. E Então para não esse vamos ano falar eles não podem mudar o edital. Então não vamos falar sobre elas ainda, né? E Só para esse ano eles não pra... podem mudar o formato da prova ainda. A mudança só Exatamente. pode começar em 2023. Exatamente. Então fiquem tranquilos quanto a isso, beleza? Então, Era isso, Jonatas? vamos encerrar agora fazendo aquele panorama breve, porque eu já vou mandar outro link lá no grupo. Tu vai ver como é que é a prova de Ciências Humanas e como pontuar alto nela comigo. A nossa primeira aula, Bruno, foi organizada em 8 tópicos. 1, entenda as regras do jogo, conhecer as provas que a gente vai fazer. 2, a importância dos ambientes que a gente frequenta para estudar, tanto em casa quanto os cursos que a gente vai contratar. Ô, John, passa aí os slides para eles. Boa. Deixa eu voltar lá para o início. Eu estava tentando voltar aqui. Pode bem ir boca apertando aí, aberta. não vai funcionar nada. Ó, opa, voltei até demais. Então tá, primeiro tópico foi entenda as regras do jogo. Segundo, a importância dos ambientes. Terceiro, o horário de estudos e sabendo que ele é mutável com o passar do tempo. Passamos para o valor da terapia como algo que vai aumentar o teu rendimento, beleza? A terapia é uma forma de aumento de rendimento também, além de todos os outros benefícios que ela traz. A importância de organizar o cuidado com a saúde, o descanso, o lazer, estruturar as revisões de maneira estratégica, lembrar que as coisas são mutáveis e que, bom, elas devem mudar de fato, e é normal que elas mudem, e, por fim, levar em consideração, colocar uma prática em provas ao longo da tua semana, que tende a auxiliar muito aí no teu caminho. Esses foram os 8 tópicos que nós elaboramos para a introdução ao estudo que dá resultado. E de minha parte, estamos encerrando. Quem quiser, né, dizer o que achou da aula, fica bem à vontade aí. Eu vou interromper a nossa gravação, porque daí depois eu posso postar a gravação dessa aula para vocês, ok? A nossa próxima aula vai ser um link independente que eu vou colocar ali no grupo agora mesmo. Bruninho? Queridos e queridas, inenarrável o prazer de dividir com vocês essa última hora, tá? Então foi um prazerzaço falar sobre o básico do básico da organização dos estudos do Enem. Fiquem atentos ao grupo, fiquem atentos às aulas, fiquem atentos em como as aulas de como pontuar mais, né, nas áreas do Enem e nas aulas de conteúdo, né? Então a gente vai ter amanhã iniciando com o Jonatas, não, amanhã inicia com o Jonatas História. às 10 História horas, 10. Jonatas? Isso. Isso, aí na quarta-feira temos Filosofia e Sociologia com Jonathan às 10, Física comigo às 14 e com o Maurílio Biologia na quinta-feira, às 18h30. Vai ter conteúdo a full, hein? Vai ter bastante coisa. Tragam um caderninho. Beijo para vocês, vejo vocês aqui 4 minutinhos. Beijo, galera! Beijo.